Apocalipse capítulo 12 e o o comentário que eu estou lendo a partir do versículo 9. Era aqui no versículo 9. E o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o enganador do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Um bom professor repete os pontos que ele deseja realçar. Assim, João menciona a ruína de Satanás num total de 5 vezes em 3 versículos. O grande dragão e seus seguidores são expulsos para a terra, pois o céu lhes está agora fora dos limites. A série de nomes Grande Dragão, Antiga Serpente, Diabo, Satanás e Enganador é dada pelo menos por 3 razões: identificar aquele a quem Cristo venceu, alertar os habitantes da terra sobre o cruel poder do diabo e ilustrar a capacidade desse monstro para destruir e enganar, respectivamente. Letra A. O grande dragão. Aqui está um quadro do poder primitivo do caos, dos caos. Aqui está dos caos. Isto é, o dragão é chamado grande por causa de seu enorme poder. Ele dá seu poder, trono e autoridade à besta que emerge do mar. Letra B. Aquela antiga serpente. O adjetivo antiga é uma referência a Satanás que, na forma de uma serpente, iludiu Eva no paraíso. Gênesis 3, 1 ao 7. João usa o termo serpente como sinônimo para dragão. De fato, ele aparece 5 vezes no Apocalipse, em 9, 19, 12, 9, 14,15, no caso 12, 9, 14 e 15, e também em 20,2. Paulo inclusive adverte a igreja a não dar ouvidos aos sussurros da serpente e assim serem levados a apartar-se de Cristo, 2 Coríntios 11, 3. Letra C, o diabo. O termo grego diabolos vem da preposição dia, através de, e o verbo balei, arremessar, e significa abandonar ou cruzar, dividir, estar em divergência, acusar, culpar, caluniar, informar, rejeitar, representar mal e enganar. Essa é uma descrição acurada das atividades do diabo. João adverte os crentes a não cederem às suas tentações, pois então eles serão incluídos entre os filhos do diabo. E Tiago e Pedro, respectivamente, instruem seus leitores a resistirem ao diabo para que ele fuja deles. Letra D, Satanás. Este nome é sinônimo de diabo e os termos são usados alternadamente no Novo Testamento. O nome deriva do hebraico ha-satã e significa o adversário. Satanás está em inimizade com Deus e com todos quantos o servem e o adoram. Ele é o acusador e caluniador do povo de Deus. Através dele, o anticristo aparece como o iníquo, a quem Jesus derrotará com o sopro de sua boca. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 7, 9. Letra E, o enganador. Satanás engana o mundo todo, o que não significa que os eleitos sejam também desviados. Mateus 24, 24. Ele não mais pode acusar os eleitos na presença de Deus. Ele está confinado a realizar sua obra destrutiva na face da terra. Ele busca cegar as mentes dos incrédulos para impedi-los de entender as boas novas de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 4. Satanás e seus anjos maus estão confinados a esta terra, a levar a bom termo sua obra enganadora e destrutiva, e mesmo aqui eles não podem fazer tudo o que lhes agrada fazer, porém só podem ir e fazer o mal que Deus lhes permite. Satanás deve não só aderir aos decretos de Deus, mas deve também compreender que seus esquemas contra Deus terminam em fracasso.
O governante deste mundo não é Satanás, mas Deus. Este hino é um cântico da vitória, 12, do 10 ao 12. Este hino anuncia a conquista triunfal de Deus e Cristo e inclui os santos que partilham desta vitória. Em seguida, aos céus e seus habitantes é dito que se regozijem. E por fim, os povos da terra e do mar são alertados da grande ira do diabo, cujo tempo é breve. Versículo 10. E ouvi uma forte voz no céu dizendo: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos e irmãs. Ele é o acusador deles diante do nosso Deus, de dia e de noite. Letra A. E ouvi uma forte voz no céu dizendo, João relata que ouviu uma forte voz no céu, mas deixa de identificar o orador ou cantor, indicando não ser esta uma questão muito importante, muito embora os anjos frequentemente cantem hinos de louvor. O uso do pronome possessivo nosso, juntamente com o substantivo irmãos e irmãs, exclui os anjos. Alguns exegetas apontam para Apocalipse 19:10 e 22:9, onde um anjo usa as palavras seus irmãos. Essas passagens, porém, não provam o ponto de que os anjos chamam os santos redimidos de seus irmãos e irmãs. Os anjos nunca poderão considerar seres humanos como irmãos e irmãs. Eles diferem dos santos em muitos aspectos. Faltam-lhes corpos físicos, não são redimidos, não herdam a salvação, não foram criados à imagem de Deus e não mantêm uma relação pactual com Deus. A voz representa um grupo de cantores, possivelmente são os santos no céu que cantam esse cântico de vitória. O que João deseja comunicar com o tempo em referência a agora, o Apocalipse não põe ênfase no tempo cronológico, o que é de importância passageira, mas no princípio governante do tempo. Aqui o advérbio aponta para a linha divisória na história humana, a morte e ressurreição de Cristo, a qual resultou na vitória sobre Satanás. 20.10. B. Agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. As palavras do cântico honram a Deus, atribuindo-lhe a salvação de seu povo consumada em Cristo, o poder que Jesus recebeu para vencer a Satanás e o reino que o Senhor lhe entregou. 1 Coríntios 15, 24, 28. Deus é supremo em seu reino, ainda que Jesus tenha recebido plena autoridade. É Deus quem governa seu reino através de seu Filho. Apocalipse 11, 15. Jesus disse aos discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Letra C. Porque foi expulso o acusador de nossos irmãos e irmãs. Ele é o acusador deles diante do nosso Deus de dia e de noite. Não é Miguel e seus anjos que recebem louvor. Pela ruína de Satanás, mas Cristo, que exerce a supremacia em seu reino. Quando Jesus subiu ao trono com plena autoridade para governar, Satanás foi expulso do céu. A frase, o acusador de nossos irmãos e irmãs, caracteriza a atividade do diabo na presença de Deus. Ver Jó 1,6. Essa atividade chegou agora ao fim, porque Jesus é o intercessor em favor dos santos, e esse fato impede qualquer pessoa de apresentar acusação contra eles. Romanos 8,33. Qual é a importância do tempo presente do particípio em ele é o acusador deles? Expulso para a terra, Satanás não mais pode acusar os crentes diante do trono de Deus. Ele, porém, não aceita a derrota ao ponto de desistir de suas más obras. Ao contrário, ele continua seus ataques dia e noite, acusando constantemente os seguidores de Cristo e torturando suas consciências. Ele age assim primeiro para atrair
uma pessoa ao pecado, segundo se ele é bem-sucedido, ele insulta o pecador com acusações. Entretanto, ele fracassa miseravelmente em seu empenho em virtude da graça perdoadora de Deus através do sangue que Jesus Cristo derramou. Hebreus 9:22. Versículo 11. E o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e em face da morte não amaram suas próprias vidas. João apresenta um quadro que retrata o povo redimido de Deus, quadro esse que não é limitado pelo tempo cronológico. Ele se preocupa com o passado, porém, ao mesmo tempo com o presente e o futuro. E assim ele escreve no pretérito como se todos os filhos de Deus já tivessem entrado na glória. Ele escreve confiadamente sobre a vitória dos santos, ainda que o tempo do regresso de Cristo ainda não tenha chegado. Em contrapartida, incontáveis multidões já foram vitoriosas e estão agora com o Senhor. Reivindicam vitória com Cristo com base em seu sangue derramado, que os redimiu do pecado e os libertou das acusações de Satanás. São mais que vencedores por meio daquele que os amou, pois o Senhor Jesus Cristo lhes dá a vitória. Romanos 8:37 e 1 Coríntios 15:57. A perspectiva de João parte da terra, ainda sem vitória para o céu, mas antes parte do céu, vitória triunfante para a terra. Ele vê o triunfo de Cristo com todos os santos celestiais que venceram Satanás e partilham dessa vitória. Enquanto Satanás busca acusar os santos na terra, dia e noite, os santos no céu cantam os louvores de Deus dia e noite, com ações de graças por sua redenção. A frase "o sangue do Cordeiro" é uma repetição de uma descrição anterior dos santos no céu, que já experimentaram a grande tribulação. Estes são os que já lavaram suas roupas e já as branquearam no sangue do Cordeiro. Em outros termos, o poder do sangue de Cristo já os fez vitoriosos, venceram porque proclamaram e ensinaram o Evangelho, isto é, a palavra de seu testemunho. Receberam o Evangelho e o passaram adiante, de modo que ele foi seu testemunho em prol de Cristo. O sangue de Cristo é a chave dessa passagem, pois os crentes redimidos pelo sacrifício de Cristo, destemidamente, sem qualquer hesitação, têm sido suas testemunhas. Esses crentes, ele dá referência aqui de 6:9. Esses crentes redimidos não valorizam sua vida acima da mensagem do Evangelho. Dispõem-se a oferecer sua vida por amor a Cristo. Jesus diz a seus seguidores: todo aquele que acha sua vida a perderá, e todo aquele que perde sua vida a achará. Mateus 10:39. O Senhor reiteradamente ensina o princípio de alguém perder sua vida por amor a Ele. Paulo o demonstra quando se dirige aos anciãos de Éfeso. Diz ele: todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos 20:24. Os crentes expressam gratidão a Ele em sua disposição de se oferecer a Ele mesmo, o que isso significa enfrentar a morte, preservar alguém. Sua vida é uma predisposição natural nos seres humanos, mas o amor pelo Senhor Jesus suplanta até mesmo isso. Versículo 12. Portanto, regozijem-se, ó céus, e aqueles que neles habitam, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês. Ele está muito irado, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Letra A, regozijo. A voz conclama os céus em geral e os habitantes em particular a expressar sua alegria na vitória que Jesus alcançou. O advérbio, portanto, conecta os versículos anteriores. A injunção de alegrar-se no triunfo do Senhor, libertados da constante intromissão do acusador na presença de Deus, os céus agora se regozijam. Numerosas vezes os céus são exortados a expressar sua alegria. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes e todos os anjos experimentaram as intromissões de Satanás que agora chegaram ao fim. Assim, nem os céus, nem os santos que habitam ali nunca mais
ouvirão as acusações caluniosas de Satanás. Através da vitória de Cristo, o próprio céu foi purificado. Letra B, lamento. Aqui está a linha divisória entre a igreja triunfante no céu e a igreja militante na terra, que resiste ao pecado e ao mal. Agora que a Satanás e seus associados tiveram negado a sua entrada no céu e foram expulsos para a terra, o diabo se encheu de furor contra o povo de Deus. Ele compreende que já está derrotado, que já lhe foi dado um tempo limitado aqui na terra e que no breve período que lhe foi dado, ele deve desencadear sua fúria. Na terra e no mar, respectivamente, ele busca enganar e destruir os santos. O ai dirigido aos habitantes da terra não deve ser considerado o terceiro ai mencionado em 11:14. Este ai reside à prova e lhe falta a diferenciação do artigo definido. É usado em um sentido geral, semelhante aos duplos ais pronunciados pelos reis, mercadores e marinheiros. A voz celestial adverte a terra e o mar de que a angústia e estresse lhes estão sobrevindo por causa da derrota do diabo no céu. Derrotado pelo Cristo vitorioso, ele agora dá rédeas soltas à sua fúria contra os cristãos. Satanás sabe que a oportunidade que Deus lhe deu é de curta duração, é o mesmo que 3 anos e meio, os 42 meses ou os 1260 dias mencionados em outros lugares. Essas indicações de tempo não devem ser tomadas literalmente, mas figuradamente. O Apocalipse caracteriza o tempo não em termos de cronologia, mas como um ideal. Este livro apresenta o tempo como uma ideia de forma sintética, sem ideia quantitativa em termos de anos ou séculos. Quem controla o tempo e lugar não é Satanás, mas Deus. Portanto, os santos na terra conhecem as limitações do diabo, enquanto confiam no cuidado protetor de Deus. Socorro e segurança para a igreja. Esta é a última parte do relato, que começou com uma cena de uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. A mulher deu à luz um menino que foi arrebatado para o céu, enquanto que ela mesma recebeu cuidados em um lugar deserto preparado por Deus para ela. A segunda parte do relato descreve a derrota de Satanás, seguida de um cântico celestial de vitória. E no terceiro segmento, João continua seu relato da mulher perseguida pelo dragão. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora expulso para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Este versículo está saturado de simbolismo. O dragão é o símbolo de Satanás, a mulher é a igreja, o menino é Cristo, impossibilitado de atacar no céu o Senhor exaltado. O diabo na terra busca destruir a igreja, o corpo de Cristo. Jesus e seus seguidores são um só corpo, como Saulo aprendeu quando Jesus lhe perguntou: por que você me persegue? Atos 9:4. Cristo é a cabeça e nós somos seu corpo. Efésios 1:22. Colossenses 1:18. Se Satanás é impotente para assaltar Jesus, ele dá vazão à sua ira contra seus seguidores. Ele persegue os cristãos, como se faz evidente não só ao longo de todos os séculos, mas também hoje. As palavras expulso, desterrado aparecem pela 5ª vez, ver versículo 9, 3 vezes. Essas palavras soam uma nota de vitória sobre a derrota de Satanás, mesmo quando a igreja na terra deva suportar seu furor. Referem-se à dolorosa queda do diabo e sua cabeça ensanguentada, o que foi predito no nascedouro da história humana. Satanás tem poder na terra e tudo faz para destruir a igreja. Ele, porém, parece não compreender que, em virtude da vigilância de Deus,
Seu povo é protegido como a menina de seus olhos. Deuteronômio 32:10. No fim, Satanás será pessoalmente derrotado. O termo menino é precedido pelo artigo definido para indicar o Senhor Jesus Cristo, que subiu para o trono de seu Pai. Esse mesmo termo, aparecendo no versículo 5, sem um artigo para designar o varão recentemente nascido, marca o início da vida terrena de Jesus. Versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe fora preparado no deserto, onde pudesse ser sustentada por um tempo, tempos e metades de tempo, longe da presença da serpente. João recorre ao Antigo Testamento em busca de quadros simbólicos. Deus disse aos israelitas no Monte Sinai que os transportara em asas de águia e os trouxera para si mesmo. Êxodo 19:4. Os israelitas tinham acabado de escapar das garras dos soldados de Faraó e podiam testificar que Deus os conduzira em segurança através do Mar Vermelho. Outras passagens falam das asas protetoras da águia, Deuteronômio 32:11, Isaías 40:31. Na verdade, Deus aplica a si mesmo a imagem das asas que servem como refúgio, como lugar de refúgio. Salmos 91:4. Com as 2 asas da grande águia que a mulher recebe de Deus, ela não mais foge, mas literalmente voa para o lugar que lhe fora preparado no deserto. A igreja tem asas para voar para longe e escapar em segurança dos ataques do diabo. É óbvio que todos os seus recursos no mundo, Satanás, com todos os seus recursos no mundo, Satanás está impossibilitado de aniquilar a igreja. Deus lhe deu um lugar e liberalmente a sustenta em suas necessidades diárias, da mesma forma como fez com os israelitas com respeito ao maná, as codornizes e a água durante a sua peregrinação pelo deserto. Os israelitas foram munidos de saúde física. Suas roupas e seus calçados não desgastaram. Foram protegidos do calor causticante do sol durante o dia e aquecidos pela coluna de fogo durante a noite. Deus os protegeu dos espinhos e picadas dos inimigos naturais, dos escorpiões e das cobras. Assim também Deus protege a igreja dos ataques do diabo, provendo seu povo pactual com a armadura espiritual. Efésios 6:10-18. Ele os nutre e os educa em seu serviço espiritual. João escreve que a mulher é guardada da presença da serpente por um período específico, por um tempo, tempos e metade de tempo, o que equivale a 3 anos e meio. Esta referência é extraída de Daniel e é a extensão de tempo que é igual aos 42 meses e aos 1260 dias mencionados por João em outros lugares. Em um cenário histórico existe um período literal de 3 anos e meio durante o tempo de Elias, o qual orou para que não chovesse. Houve um período literal de 3 anos e meio quando o templo foi profanado durante a Guerra dos Macabeus, de 167 a 164 a.C. 1 Macabeus 1:3 e 2 Macabeus 5. As profecias de Daniel 7:25 e 12:7 se referem a esse período. No Apocalipse, esse período é uma referência não literal, mas simbólica, do intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, como um intervalo de 42 meses ou 1260 dias. É o período no qual a serpente das ilusões governa o mundo. Esse período chega definitivamente ao fim quando Deus intervém. O versículo 15. E a serpente lançou de sua boca após a mulher água como um rio, para que ela fosse tragada pelo rio. E a terra socorreu a mulher, e a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. Esta é agora a 3ª vez neste capítulo que João escreve a palavra serpente. Sua escolha não é meramente estilística. Ela põe em realce a astúcia de Satanás, que vem perdendo a batalha contra Deus e a igreja. Ele está tentando uma vez mais esmagar traiçoeiramente a mulher e levá-la à ruína. Ele faz isso liberando uma fonte de água no deserto onde Deus a colocou.
Note que essa água flui como um rio da boca da serpente, o que pode ser interpretado no sentido de um dilúvio de palavras enganosas. Já na parte inicial do Apocalipse, lemos que Satanás tinha suas próprias sinagogas nas cidades de Esmirna e de Filadélfia, 2:9 e 3:9. Os líderes dessas sinagogas sujeitaram os seguidores de Cristo com calúnias, sedução e perseguição. E vozes de engano via mídia hoje atraem os membros da igreja de modo que correm o risco de serem varridos. Os crentes, porém, estão sempre cônscios da paródia de Satanás que o Apocalipse exibe. O rio de imposturas e morte é contrastado com o rio da água da vida que emana do trono de Deus. Deus está constantemente encorajando o seu povo a não temer, mesmo quando os dilúvios ameacem tragá-los. Ele os conforta, dizendo: quando vocês passarem pelos rios, eles não os submergirão. Isaías 43:2. Os dilúvios de falsidade, malícia, crime e sofrimento não serão capazes de surpreendê-los, porque Deus está de guarda. Seu povo não é varrido pelos redemoinhos que o cercam, mas são mantidos em segurança. Deus faz com que a terra trague as águas que saem da boca da serpente. Seu povo entoou o cântico de Moisés em louvor a Deus. Estendeste tua mão direita e a terra os tragou. Êxodos 15:12. Mesmo que sofram fisicamente de muitas formas, Deus protege os seus do mal permanente, espiritualmente falando. Satanás perde uma vez mais. No princípio deste capítulo, o dragão ficou em pé diante da mulher, pronto a devorar seu filho. Depois que foi lançado para a terra, ele perseguiu a mulher, que voou com asas de uma grande águia. Agora ele decididamente está diante da mulher, a quem quer destruir com um dilúvio. Porém, seus esforços terminam em fracasso. Seu próprio território, a terra, se volta contra ele quando socorre a mulher. A inundação queria tragar a mulher, mas em vez disso, a terra agora traga a inundação. A palavra terra não precisa ser tomada literalmente, como no caso de Coré, Tatã e Abirão, que foram tragados pela terra. Números 16, 30 e 32. Vê também Deuteronômio 16, 11, 6. Simbolicamente, a terra está para a estrutura da sociedade, que pela intervenção da graça divina reafirma a moralidade, abole o mal e estabelece a verdade. Versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para lutar contra o restante de sua descendência, os que estavam guardando os mandamentos de Deus e mantinham o testemunho de Jesus. Satanás, chamado dragão, nunca admite derrota. Cada vez que ele é vencido, volta com vingança e fúria. Ele é incapaz de alcançar o Cristo vitorioso e assim volta seu furor contra a igreja. Ele é incapaz de tragar a igreja como um todo e assim luta contra os cristãos fiéis a seu Senhor. Satanás enfrenta uma batalha já perdida, o que por si só é uma fonte de conforto para aqueles que sentem o impacto de seu furor nos dias de perseguição e abuso físico. Qual é o sentido da frase "ele saiu para lutar contra o restante da descendência"? De sua descendência? Se tomarmos o desenvolvimento deste capítulo de forma sequencial, poderíamos inferir que Satanás teve êxito na destruição da igreja e agora quer vencer os crentes que individualmente formam o remanescente. O contexto, contudo, revela que Satanás não tem sido capaz de remover a igreja, porque a terra absorveu o dilúvio que ele enviou para tragá-la. O restante de sua descendência aponta para a igreja como um todo, a qual permanece intacta até o regresso de Cristo. Deus nunca, jamais a deixará ou abandonará. Hebreus 3:5. João chega ao final do capítulo e então sintetiza o conteúdo dos versículos 13 e 16. O autor, palmilhando o Novo Testamento, retrocede até os primórdios da raça humana, onde as palavras serpente e semente aparecem. Deus disse à serpente: e porém inimizade entre você e a mulher, e entre sua descendência e a descendência dela. Gênesis 3:15. Nesta passagem, contudo, o que João tem em mente não é só a passagem do Antigo Testamento. Se assim fosse, as palavras em itálico, o restante de sua descendência, não seriam explicadas. João faz alusão à profecia em Isaías 66, 7 e 8. Ali o profeta escreve sobre Sião:
Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Duas palavras se sobressaem nesta profecia: filho e filhos. A virgem deu à luz um filho, Isaías 7,14, e Sião gerou filhos. O filho é o Messias e os filhos são seus seguidores. O tempo todo, mas especialmente no fim dos tempos, o dragão ataca não a mulher, mas o restante de sua descendência. A equação de singular filho, gênero masculino, com o plural filhos e o coletivo semente, todos apontando para a mesma descendência de Sião, é virtualmente idêntica ao fenômeno do Apocalipse 12. O contraste, pois, é o de Cristo, o Filho, e o de toda a descendência identificada com ele. João descreve os seguidores de Cristo com a sentença: os que estavam guardando os mandamentos de Deus e conservaram o testemunho de Jesus. As características dessas pessoas são fidelidade e obediência com respeito à lei de Deus e ao Evangelho do Senhor. A lei denota o Antigo Testamento e o Evangelho do Novo Testamento. Fiel e obedientemente continuam guardando os ensinamentos da Palavra de Deus. Enquanto agirem assim, Satanás estará impossibilitado de tocá-los. Esses seguidores levam avante a causa do reino de Cristo, neste mundo por onde quer que vão. O versículo 17 revela o alvo do dragão: destruir os que são seguidores de Cristo. Ao mesmo tempo, ele forma uma ponte para o capítulo 13, que introduz o dragão dando poder à besta que emerge do mar e à besta que emerge da terra. Toda vez que o dragão trama contra Deus e seu povo, ele enfrenta inevitável derrota. Esse fato deveras conforta e tranquiliza todos os crentes de sua segurança e bem-estar espiritual. Uma última observação: algumas versões numeram o versículo seguinte, 12:17, como sendo 18. Este versículo, porém, deve ser combinado com o primeiro versículo do capítulo seguinte. O capítulo 13 começa um novo segmento sobre o dragão e a besta que emergem do mar. Então aqui termina, no caso, o capítulo 12, né? É o final do capítulo 12 aqui. 12 de Apocalipse.